partilho convosco várias sugestões de leitura, começando por um livro com a chancela da Quetzal, que são as conversas que o Nobel da Literatura, Mário Vargas Llosa, um dos mais importantes escritores da segunda metade do século XX e do início do século XXI, teve com Ruben Galo na Universidade de Princeton. É um livro vivo e dinâmico, no qual ele fala de alguns dos seus livros mais importantes, da relação do jornalismo com a literatura. Este livro, Conversas em Princeton, em que o Nobel, mostrando sempre quem é, o que pensa e como está, partilha connosco o seu pensamento. Depois, para quem gosta dos temas da psicologia, tem na editorial Presença e não tem muito tempo para ler compêndios e tratados sobre o assunto, tem com a assinatura de Joel Levy, Psicologia para Pessoas com Pressa, em que se diz o essencial sobre a psicologia em 200 páginas. Um livro que abre portas sobre temas que são fundamentais e inadiáveis e deixa o caminho aberto para estudos e leituras mais aprofundados. Destaque igualmente com a chancela da Glaciar para um livro que para nós, SPA, assume um significado especial, que é a poesia reunida de António Torrado, das coisas interiores. António Torrado foi durante vários anos membro da direção da Sociedade Portuguesa de Autores, foi um elemento destacado na vida e na gestão desta casa, tanto do ponto de vista institucional como do ponto de vista da gestão cultural, e aqui se reúnem 6 coletâneas de poemas que ele deixou na hora da partida. Ele partiu para nós cedo demais, deixando uma recordação que o elo da amizade e da afetividade reforça inevitavelmente. Aqui vemos António Torrado, poeta, recordando que ele foi também um grande escritor da literatura para os mais jovens e foi seguramente o mais importante dramaturgo português das últimas 3 décadas. Um escritor importante que nos deixa aqui a sua obra poética, com o prefácio de Teresa Carvalho. Depois temos, com a chancela da Book Builders, um livro organizado por Duncan Simpson, que reúne as cartas de portugueses enviadas à PIDE entre 1958 e 68, que mostra de que modo é que esta comunicação entre cidadãos e a estrutura policial de repressão que institucionalizou a perseguição, o medo e o terror, conseguiu também ser o destinatário para pessoas que queriam denunciar vizinhos, familiares, rivais. Um livro que é um testemunho também do ponto de vista político e sociológico, que nos ajuda a perceber o papel que a PIDE desempenhou no cotidiano dos portugueses nesta década de 1958 a 68, que inclui a candidatura do general Humberto Delgado à presidência da República, cuja vitória lhe foi roubada pelo regime para ser dada a Américo Tomás, até o ano de 68, já com ele assassinado perto de Badajoz. É um livro fundamental para se conhecer melhor a instituição e a relação que os portugueses tiveram com ela, uma relação de medo, de fuga, de inibição e de terror. Destaque igualmente para um livro chamado Annette, Epopeia de uma Heroína, que foi prémio do livro alemão e que teve tradução de Helena Topa. É uma edição de Dom Quixote e que conta a história de uma mulher que teve a capacidade de se envolver na luta da resistência contra a ocupação nazi de França. Depois estudou medicina, casou-se, teve filhos e envolveu-se na luta pela independência da Argélia, o que lhe valeu uma pena de 10 anos de prisão e depois uma fuga fantástica que levou até à Tunísia e depois à Argélia, onde participou no primeiro governo independente dirigido por Ben Bella. Um livro construído e narrado de uma forma viva, dinâmica e apelativa, que vale a pena ter e ler para se ver como uma história heroica pode ser contada de uma forma dinâmica, viva e original, que justifica também o prémio do livro alemão que muito justamente lhe foi atribuído. Destaca ainda para um livro da Lua de Papel, de Bruce Lipton,
A Biologia da Crença, Como Libertar o Poder da Consciência da Matéria e dos Milagres, um livro fundamental que fala de aspectos científicos que nos envolvem no cotidiano e que, por vezes, a leitura em livro afasta o interesse dos leitores correntes e mais envolvidos no dia-a-dia. Um livro da Lua de Papel que vale a pena ter e ler. O último destaque vai para um livro com a assinatura de Ítalo Calvino. Esta é uma edição de Dom Quixote. Ítalo Calvino é a Entrada na Guerra, é a primeira vez que é editada em Portugal. Aqui se contam as peripécias do jovem Ítalo Calvino durante a Segunda Guerra Mundial, escritor de Itália, nascido em Cuba e falecido em Siena em 1985, que marcou profundamente a ficção narrativa europeia e mundial, sobretudo durante a segunda metade do século XX. A não perder. Ítalo Calvino, sempre a Entrada na Guerra.